As aves são alguns dos animais mais interessantes do planeta, com cores incríveis, tamanhos diferentes, cantos diferentes. Alguns são pets, como as calopsitas, outros são predadores mortais, como a arpia. Hoje vamos entender sobre a evolução das aves, que são dinossauros, e conhecer espécies pré-históricas, algumas mortais e outras muito fofas. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a evolução das aves e aves pré-históricas, então já deixa o seu like e se inscreve no canal. É muito importante o like para a divulgação do vídeo para mais pessoas e a inscrição, que estamos indo rumo a 50 mil inscritos, falta muito pouco para os 49 mil. Espero que bater essa semana 49 mil, falta pouquíssimo, falta menos de 100 inscritos quando eu tô postando esse vídeo, se eu não me engano. Já vamos chegar, em breve. Não esquece de estar comentando aí no vídeo para participar do sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros. Um livro fantástico que fala sobre paleontologia, biologia e muito mais. E para participar é bem simples. É só comentar nos vídeos grandes e ser inscrito aqui no canal, que aí você já vai estar participando do sorteio. E quando chegar em 50 mil inscritos eu vou sortear 2 para vocês. Esse livro fala muita coisa sobre biologia, geologia e paleontologia. E vocês vão gostar demais, cara. Primeiro, pessoal, só pra falar que eu tô com a garganta inflamada, então se às vezes minha voz der alguma falha, desculpe aí, tá, família? As aves são os animais vertebrados com mais espécies no planeta, com cerca de 10 mil espécies. E estão em todos os continentes, literalmente, já que estão até na Antártida. Existem aves que se alimentam de frutas e sementes, como os papagaios, grandes carnívoros, como as corujas e águias, animais que se alimentam de peixes, como os pinguins, bem pequenas e que polinizam flores, como o beija-flor, carniceiras, como os urubus, gigantes, como os avestruzes, e até filtradoras, como os flamingos, e multicoloridas, como as araras. Mas quando as aves surgiram, como elas chegaram a uma diversidade tão grande? Para entender isso, precisamos voltar para a era Mesozoica, mais precisamente o período Jurássico, pois, para quem não sabe, as aves são dinossauros do grupo dos terópodes. Os dinossauros não foram totalmente extintos. Você com certeza vê um dinossauro todo dia. A primeira coisa que nos mostrou que as aves são dinossauros foi a descoberta do fóssil do Archaeopteryx em 1869, que parecia uma mistura de ave e lagarto. Mas a comunidade científica não se importou tanto com essa descoberta, e precisou passar mais de 100 anos para confirmarem que as aves são dinossauros, graças a fósseis de várias espécies incríveis, como o Microraptor, por exemplo. Bom, antes de entender o surgimento das aves, você precisa entender que outro grupo de arcossauros dominava os céus na era Mesozoica, os pterossauros. Esses répteis foram dominantes e as aves tiveram que disputar com eles no céu. Mas as aves tinham uma pequena vantagem, pois o seu estilo de voar era bem melhor que o dos pterossauros. As aves possuíam os dedos fusionados e utilizam as penas para voar e dar sustentação, enquanto os pterossauros possuíam um quarto dedo grande e muito forte, com uma membrana de pele fina, que forma a asa. Mas por muito tempo as aves ficaram nas sombras dos pterossauros. Voltando a explicar sobre a origem das aves, elas estão dentro dos terópodes, ou seja, todas as aves são próximas do Tiranossauro Rex, Espinossauro, Carnotauro, entre outros. Uma das principais características desses animais são os sacos aéreos, que ajudam o animal a respirar e ficar mais leve, e nas aves ajuda a voar. Então agora estamos a 165 milhões de anos atrás, quando se originou os Tiranoraptores Celurossauros. E dentro dos Tiranoraptores temos os Maniraptores. E dentro dos Maniraptores tem os Penaraptora, com espécies como os Oviraptors e Gigantoraptor, e eram cheios de penas. Só que aí vem as paraves, que são divididas em dois grupos: os Scansauropterides, como o Iai, e os Eumaniraptores. E aí temos três grupos extremamente próximos: os Troodontes, os dromeossauros e as aves. O Microraptor era um dromeossauro. Esses animais são famosos pelas garras mortais em seus pés, e tem algumas aves atuais que possuem essa garra, como a siriema. Então, finalmente chegamos na Aviale, ou o grupo das aves, com os primeiros exemplares sendo o Archaeopteryx e o Anchiornis, que foram as primeiras aves do período Jurássico, não aves verdadeiras, como conhecemos. Então chegamos no grupo Ornithotorace, que surgiu durante o início do período Cretáceo, e são divididas em dois grupos, Enartionites e Eornites. Todas as aves atuais fazem parte da Eornite, mas durante o Cretáceo, as Enantiornites eram as dominantes. E uma descoberta que aconteceu bem recentemente aqui no Brasil, que é a Navaornis, que ajuda a entender a evolução de animais como Archaeopteryx para as aves verdadeiras. E cara, isso é fantástico. A Navaornis simplesmente é o elo perdido das aves, uma das descobertas mais fantásticas dessa década. Graças ao seu fóssil em ótimo estado, conseguiram reconstruir o seu cérebro em 3D, e isso ajudou a entender
como a evolução aconteceu nesse animal. E durante o período Cretáceo, as enantiornites eram as dominantes, como a Cratoaves, que viveu no Ceará há 115 milhões de anos. E com o desaparecimento de várias espécies de pterossauros, as aves só foram aumentando e se diversificando por 80 milhões de anos. E espécies como a Ictiornis e Hesperornis surgiram, aves semiaquáticas. Então, no fim do período Cretáceo, os dinossauros não avianos foram extintos. E as aves também. Como assim, Kennedy? Cerca de 90% das espécies de aves foram extintas. Você pode achar que as aves também foram extremamente afetadas no final do período Cretáceo com a queda do meteoro. Tanto que as enantiornites foram totalmente extintas e sobraram algumas poucas eornites, pouquíssimas. E essas poucas que sobraram deram origem a todas as aves que conhecemos hoje. O grupo mais basal que sobreviveu, inclusive à extinção do período Cretáceo, é o Paleognata, ou, você que deve conhecer, os avestruzes, emas e emus, e casuar. E esse grupo deu origem, milhões de anos depois, à maior ave que já existiu, a ave elefante, ou a Epiornis, e também as aves mais altas do mundo, as moas gigantes da Nova Zelândia. Infelizmente, ambas foram extintas pelo ser humano há pouquíssimo tempo. Agora, outro grupo de aves são os neognatas. Esse grupo inclui todas as outras aves conhecidas, com duas linhagens. A primeira é a Galoancerae. Os patos, galinhas, gansos, pavões, entre vários outros. Sim, já existiam galinhas pré-históricas no fim do período Cretáceo. E já a outra linhagem é a Neoaves, que possui mais de 9.000 espécies, entre elas corvos, araras, papagaios, corujas, entre várias outras. Então, após o fim da Era Mesozoica, começou a Paleozoica, que é conhecida como a Era dos Mamíferos. Mas, na minha opinião, é a Era das Aves, com a origem de várias espécies fantásticas de aves, sejam gigantes, aves carnívoras mortais, como as aves do terror, que surgiram nesses milhões de anos e dominaram a América do Sul, com espécies como Quelenquen, Brontornis, Paraficiones, entre outras. E agora uma curiosidade para vocês. Vocês sabem qual são as duas aves mais numerosas do planeta Terra atualmente? São as galinhas e os pombos. E outra curiosidade é que o dodô, que é uma das aves extintas mais conhecidas, é um parente muito próximo dos pombos. Mas agora eu vou te perguntar outra coisa que, ao mesmo tempo que pode ser legal, é triste. Quantas espécies de aves você vê por dia? A grande maioria vai responder apenas pombos. Alguns podem responder pombos, bem-te-vi, João de Barro, mas a grande maioria vai falar apenas pombos. Pois essas aves são uma das poucas que conseguem sobreviver em áreas urbanas. Algumas outras muito pouco, como pardais, bem-te-vi, João de Barro, essas também conseguem sobreviver, mas não tanto quanto o pombo. O pombo são as que têm mais sucesso. Agora vamos conhecer várias espécies pré-históricas de aves que são fascinantes. Essa é a Dromornis, uma ave gigantesca e herbívora que viveu na Austrália. Mesmo sendo herbívora, com certeza seu tamanho assusta, já que podia passar dos 2,60 metros de altura. Nas maiores estimativas, até 3 metros. Essa espécie é muito próxima dos gansos atuais, e foi com certeza a maior ave da Austrália, e foi extinta há pouco mais de 2 milhões de anos atrás. Talvez uma das aves extintas mais conhecidas, o dodô, era uma ave terrestre próxima dos pombos, e chegando a quase 1 metro de altura e pouco mais de 20 quilos. Esse animal foi extinto há 350 anos atrás pelo ser humano. Mas, olha só legal, pode voltar em breve da extinção, já que é um dos animais que uma certa empresa aí chamada Colossal está trazendo de volta. Essas são as aves mais altas que já existiram, as moas. Essas aves nativas da Nova Zelândia passavam dos 3 metros de altura e eram os maiores animais de seu habitat, herbívoras e muito bonitas. Mas infelizmente essas aves foram extintas graças ao ser humano, há cerca de 400 anos atrás. Mas existem projetos para tentar trazer as moas de volta. E apresento a Vegavis, um parente próximo dos patos atuais. Esse animal viveu durante o período Cretáceo. Era pequeno, com pouco mais de 60 centímetros, e viveu onde hoje é a Antártida. E seu estilo de vida era basicamente igual ao dos patos atuais.
Então imagina como era o convívio dessa ave com outros dinossauros. É muito legal. Você acha que só patos existiam na época dos dinossauros? Também temos as parentes das galinhas. Essa é a Asteriornis, uma ave generalista, bem pequena que conseguia voar, mas gostava de ficar bastante tempo em solo, procurando comida em praias do período Cretáceo. Essa é a Argentavis. Ela concorre ao título de maior ave voadora que já existiu, com estimativas de 6,5 metros de envergadura. Essa ave é parente dos atuais abutres, e era principalmente carniceira, e com seu grande tamanho conseguia espantar outros predadores das carcaças. Era uma ave gigante que viveu na Argentina e foi extinta há 7 milhões de anos atrás. E essa é considerada por muitos como a maior ave voadora que já existiu, chegando a 7 metros de envergadura. Essa ave dominou os céus e foi extinta há cerca de 100 mil anos atrás. Ela viveu na Austrália, Europa, África e América do Norte e América do Sul, se alimentando principalmente de peixes. E para assustar, ela possuía falsos dentes em seu bico, se tornando mais bizarra ainda. Essa é a águia de Hest, a maior águia que já existiu, chegando até 3 metros de envergadura. Essa ave simplesmente predava moas gigantes, então é um dos maiores predadores que já evoluíram do grupo das aves. Infelizmente, com a extinção das moas, a águia de Hest foi extinta em pouco tempo na Nova Zelândia. Podemos imaginar como esse animal era, pelo menos um pouco, observando a arpia. E essa é a ave mais pesada que já existiu, podendo passar de 1 tonelada e quase 3 metros de altura. A ave elefante ou Aepyornis, que viveu em Madagascar e era impressionante, mas infelizmente foi extinta pelo ser humano há cerca de 400 anos atrás. Ver essa ave pessoalmente deve ser uma das coisas mais incríveis. E esse é o Cumimano. Cara, eu não consigo falar o nome desse bicho direito, cara. Toda vez eu caio na risada. Cumimano! É isso. O maior pinguim que já existiu, chegando a 1,90 m de altura. Esse animal viveu há 60 milhões de anos atrás, na Nova Zelândia. Os pinguins de hoje são bem legais, mas o Cumimano, cara, eu não aguento. Era muito top. E a Nova Zelândia é a terra das aves estranhas e gigantes, né, cara? Essa é a maior ave do terror até o momento, pelo menos catalogada, a Brontornis, uma ave carnívora enorme, com estimativas de 2,80 metros a 3 metros de altura. Essa ave dominou a Argentina e a América do Sul. Com certeza encontrar esse animal deve ser um terror, você não ia conseguir fugir dela, ela é mais rápida que você e muito mais forte, e uma bicada só você já ia de Vasco. E essa é a Paraphiciornis, uma ave do terror brasileira, que viveu em grande parte do país, mas foi descoberta em São Paulo. Esse animal podia passar dos 2 metros de altura e era um predador muito imponente. Devia ser impressionante ver esse animal predando, caçando pelo Brasil. Então é isso, meus dinossauros, essa é a evolução das aves. Eu pretendo no futuro aqui no canal fazer um vídeo para cada grupo de aves, porque não tem como, são muitas diferentes. Por exemplo, psitacídeos ou aves de rapina, para eu fazer de cada grupo separado, apresentando as espécies e falando sobre a evolução desse grupo, para vocês entenderem, porque são muitos, tem muita espécie, muito grupo diferente de aves, entenderam? Então eu quero fazer separado para ficar mais legal e mais informativo. Espero que vocês tenham gostado, viu? Não esquece de comentar aí embaixo qual ave te surpreendeu mais, o que você acha da evolução das aves. Lembrando que você pode adquirir o seu e-book aqui, ó, o meu e-book que eu lancei, Como Ser Paleontólogo aqui no Brasil. Você pode adquirir ele entrando no link aí que está na descrição ou no comentário fixado. Ele está por um preço muito bom para vocês adquirirem, apenas R$5. Assim você adquire conhecimento e ajuda o canal. Tem muita coisa legal nele, cara, aqui, muita coisa mesmo. Vocês vão curtir demais, cara. Tem bastante coisa. Esse aqui é que eu imprimi, que eu não gosto de ficar lendo virtualmente, que é mania minha. E eu amo ler físico. E aí eu imprimi para deixar aqui para mim o meu próprio livro, né, que eu acho muito da hora. Então, espero que vocês gostem, e para quem adquiriu eu agradeço demais já. Muitas pessoas já compraram, eu fico muito feliz com isso. E espero que quem leia isso se torne paleontólogo de verdade, assim. E assim vamos melhorar essa profissão aqui no Brasil. Meus dinossauros, se vocês quiserem ter sua pergunta ou batalha respondida o mais rápido possível aqui no canal, é só ir aí embaixo no botão Valeu Demais e mandar sua pergunta ou batalha.
que aí você vai estar ajudando o canal e ao mesmo tempo vai ter rapidinho a sua pergunta e batalha respondida aqui no canal. E meus dinossauros, não esquece de ir lá no meu canal de gameplays, cara. Tá muito legal, tá com conteúdo muito engraçado com gameplay toda semana. Eu tô jogando nesse momento a saga Injustice, que tá muito da hora. Eu não esperava, não lembrava que esse jogo era tão bom, cara, muito feliz. E vai ter muitos outros jogos de terror, de dinossauro, de vários outros tipos. Vocês vão gostar demais, cara. Vamos rumo a 500 inscritos. Falta pouco. Acho que dá pra chegar em 500 inscritos até o final do ano, pelo menos. E também não esquece de ir no meu canal de reacts. Nesse momento ainda não estou postando vídeo de novo, porque eu tô sem tempo. O final de ano sempre é uma correria. Mas já vai voltar com o vídeo todo dia lá. Além de que eu tô já planejando e deixando tudo arquitetado pro lançamento do canal de curiosidades de anime, né? Eu quero fazer, que eu sempre quis fazer o canal de anime, falar sobre coisa que eu gosto. E em breve eu vou lançar pra vocês irem lá se inscrever e curtirem o conteúdo. E aí na tela vai estar aparecendo minhas outras redes sociais. Me segue lá também, que eu posto conteúdo que eu não posto aqui. Respondo todo mundo no Instagram, converso com vocês. Aí vocês me dão várias ideias sobre reagir a coisas, fazer algumas coisas diferentes. E é muito legal, cara, eu gosto muito. E lá eu solto anúncios também, de quando eu vou estar em eventos ou algumas coisas diferentes, etc. Então, não esquece de me seguir lá. E aí no final, meus dinossauros, vai ter mais 2 vídeos de paleontologia, biologia e muito mais para vocês verem, aprenderem e se divertirem. Então um beijo e sejam extintos.